Olá, amigos do canal, bem-vindos a mais um vídeo do Dicionário do Investidor. Day News, dia 18 de outubro, notícias sobre fundos de investimentos imobiliários e fiados que tem aí no mercado, nesse canal, Dicionário do Investidor, o canal que tem mais notícias, mais informações sobre fundos imobiliários do YouTube. Vamos lá, vamos dar uma olhadinha em tudo que saiu ontem. Altas e baixas do dia, proventos do dia. Já tivemos ontem um vídeo do DI Proventos, anúncio do 10º dia útil. Fatos relevantes, relatórios gerenciais e comentários do Kiko. Vou pedindo a vocês para deixar aquele like para o YouTube sair notificando as pessoas ainda antes da bolsa abrir 10 horas, o vídeo sair um pouquinho mais tarde e notificando todo mundo para poder dar uma olhada. Inclusive, estou verificando a possibilidade de mudar o horário do Day News, porque está difícil. A quantidade de informações que está tendo está sendo muito grande para compilar e trazer. Está difícil cumprir de estar pronto antes das 8 da manhã. Aviso a vocês, esse vídeo não é uma recomendação de investimento. Os ativos citados não podem ser considerados indicações de investimento. A responsabilidade de escolha de ativos é do próprio investidor. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. Altas e baixas do dia, o IFIX, pelo segundo dia da semana consecutivo, primeiro dia da semana consecutiva, em baixa e caiu bem, 0,31%. Ah, Kiko, 0,31% é pouca coisa. Sim, é pouca coisa. Ainda está muito próximo aqui dos 3.000 pontos, voltando aqui a 2.982 pontos. Eu lembro que também aconteceu isso na semana anterior, chegou a 2.980, no último dia voltou para cima de 3.000, no último dia da semana. Então vamos ver, começamos a semana em baixa. Entre os fundos imobiliários de modo geral, a maior alta foi o NIU 11, 12,44%, RBDS 11 subindo 8%, CTXT 11, ó, o pessoal comprando aí o CTXT 11 sem olhar direito como é que ele gera renda, né? Cuidado. 7,66%, se olhar localização, se olhar imóvel, não tem inquilino. O EDU FO11B subindo 4,99%, o RNDP 3,81%, o PEMA 11 3,36%. DRIT 11B caindo 6,65%, o MINT 11 caindo 2,90%, WHGR 11, esse fundo imobiliário, inclusive, eu estou de olho, né? Caiu aí 2,85%, mais próximo aqui de R$ 9,00. FATN 11 caindo 2,68%, outro que também está mais próximo de R$ 90,00. RDPD 11 caindo 2,60%, RBRP caindo 2,31%. RBRP que mês que vem já vai ter um impacto na renda do fim da RMG. Entre os fundos imobiliários pertencentes ao IFIX, a maior alta foi BCFF 11, 1,28%. Talvez o pessoal tenha gostado do relatório gerencial que foi publicado ontem. O XPIN subiu 1,20%. BPFF 11 subindo 1,3%. BTAL 11 subindo 1%. PATL 11 subindo 0,95%. Ou o JP 11 subindo 0,91%. O RBRP foi a maior baixa, 2,31%, o RVBI 2,24%, CARI 11 caindo 2,22%. O CARI 11 eu estava até com saudade, faz tempo que não aparecia aqui. RCRB caindo 1,94%, o SNCI 11 caindo 1,62%. Eu posso dizer que eu nunca tinha visto ele abaixo de R$100, mas faltam 2 dias para liquidação do montante adicional e das sobras, né? Então o pessoal arbitrou. Amanhã vai ser a liquidação do montante adicional e das sobras. O pessoal arbitrou no SNCI 11. E o VGIP 11 caindo mais um pouco, 1,42%. Entre os fiagros, a maior alta foi do FZDA 11, o único fiagro puro de fazendas, né? Subindo 0,94%. O IAG 11 subindo 0,92%, DECRA 11 0,84%, altas bem pouco significativas entre os fiagros. E as baixas também, estão andando de lado mesmo os fiagros. Entre os FIINFRAs, também poucas altas e poucas baixas, o BIDIF subindo 0,62%, o BID subindo 0,34%, o RBIF 0,20%. E os outros todos caindo, são só 9 FIINFRAs, né? BODB 11 caindo 0,84%, é o
É o único base 10 aqui da lista. Logo, logo eu vou fazer uns vídeos sobre o juro, sobre o juro 11, sobre o BODB 11, sobre o XPID 11, sobre trazer esses fundos imobiliários, perdão, esses FIINFRAs para a carteira, para o canal. Statusinvest.com.br é a fonte dos dados. Proventos e anúncios dos proventos. Ontem foi anunciado aí os proventos do 10º dia útil. Esses fundos imobiliários anunciaram os proventos. Essa imagem já está lá no Instagram para você olhar com mais calma. O Instagram está disponível aí para a gente na nossa descrição. Chama atenção aqui o ULG 11 mais um mês sem pagar proventos. Estão utilizando, eles têm 2 lojas, estão utilizando provento de uma loja para reformar a outra e então poder ter proventos das 2 lojas. O UFF 11 pagando mais de 1%, o RECX pagando mais de 1%, a LZM 11 pagando mais de 1%, então vários fundos FOFs aqui pagando mais de 1%, o URE 11 pagando mais de 1%, e o destaque de todos é o fundo imobiliário RBRX 11, que é um hedge fund, é um multi-estratégia da RBR, pagando aí 1,59%. Hoje nós temos anúncio de proventos do 11º dia útil, MCHY 11, SIGR 11, MATV 11. E temos também aqueles fundos imobiliários que pagam dia 25 e anunciam proventos 5 dias úteis antes do dia 25, que também vai dar hoje. FCFL 11, XPML 11, ALZR 11, XPIN 11, BPML 11. São alguns que fazem isso. E temos também aqui para o 12º dia útil, amanhã, o anúncio dos proventos do BTAL 11, CCRF 11, MORC 11, EQUIR 11, ESIS 11, CVPR 11 e o FLRP 11. Fatos relevantes comunicados ao mercado. A BCP 11, vamos lá, a BCP 11 fez uma Assembleia Geral Extraordinária, onde na Assembleia Geral Extraordinária era para votar pela cisão do fundo. E a cisão não foi aprovada. Eles entraram na justiça para que os votos da Cirela, que votou contra a cisão, fossem desconsiderados na Assembleia Geral Extraordinária. E eles perderam na primeira instância. Então, eles vão recorrer novamente aí para ver se consegue, para poder não considerar os votos da Assembleia e assim acontecer a cisão do fundo, já que tem um problema, tem um problema com a Receita Federal, aonde o fundo deixa de ser considerado fundo imobiliário devido à grande participação da Cirela como dona de cotas do fundo. BMLC 11 convocou uma Assembleia Geral Extraordinária para deliberar sobre a venda das unidades e demais direitos titulares do fundo, ou seja, vai vender o fundo, vender os 2 pavimentos que o fundo tem, onde a transação indicativa é R$8.719.000. É a primeira pauta. A segunda pauta é vender para a Náutica somente um andar. Aqui são 2 andares, 766 metros de cada um. E aqui a venda também é 726 metros, né, do 15º andar, pelo valor de R$9.160.000. A questão é que aqui o valor da pátria na transação é menor, mas vende os 2. Aqui o valor é maior, mas vende só um. Interessante. Aí os cotistas vão escolher qual dos 2 decidem. Se vende o primeiro, o fundo acaba. Se vende o segundo, ainda vai ter um pouco do fundo lá, bem pequeno, vai ser um fundo muito pequeno, que vai ser mantido depois. XTED 11 recebeu nessa data o pedido de realização de Assembleia Geral Extraordinária para algum cotista que tem 5% das cotas. E eles estão pedindo a troca na verdade, a TRX já renunciou à gestão do XTED 11 e eles querem deliberar para ser substituída pela V2 Investimentos Limitada. Seria a nova gestora do XTED 11. VBI, que envolve o TRX, foi aprovado na Assembleia Geral Extraordinária do EVBI, aquisição pelo fundo do imóvel localizado na Avenida Fábio Barreto,
Vila Tibério, Ribeirão Preto, São Paulo, registro de imóveis da propriedade do TRX Real Estate, fundos de investimentos imobiliários. Lá no TRX eles já anunciaram essa venda há um tempo, só que faltava ainda ter algumas coisas para decidir, para concluir a venda. Agora, uma das coisas era a aprovação na Assembleia Geral Extraordinária e foi aprovada. Então, o TRX vai fazer a venda daquele imóvel, se eu não me engano, agora fugiu o nome do inquilino, era um imóvel mais antigo, que já estava na carteira há um tempo maior, vai vender para o EVBI 11. PATC 11 convocou a Assembleia Extraordinária para deliberar sobre algumas mudanças no regulamento do fundo. O fundo poderá, a critério gestor, amortizar parcialmente suas cotas, inclusive quando se verificar a existência de qualquer título caixa excedente no fundo. Então, eles querem aprovar que, caso venda algum imóvel, possa fazer a amortização sem chamar uma nova Assembleia Geral Extraordinária. Rura 11 anunciou a segunda emissão de cotas, vão captar 375 milhões 624 mil reais, o fator de proporção 62,66%, data base dia 20/10, o preço é R$ 9,99, mais 18 centavos de taxa, que dá o preço da nova cota vai ser R$ 10,17. O preço no mercado do Rura 11 está R$ 10,27 e o valor patrimonial R$ 10,02. Então, nós temos aí uma nova emissão muito próxima do valor patrimonial, inclusive acho que quando anunciar um novo valor patrimonial deve fazer esse ajuste, e o preço de mercado está 10 centavos diferentes, é menos de 1 provento. Mas o Rura 11 tem o Itaú por trás, sempre consegue vender e captar muito bem. BTLG 11 assinou um novo contrato de locação na modalidade atípica no prazo de 15 anos com a locatária modular Data Center Industrial. Inscrita tal, objetivando a locação de uma área equivalente a 18.940 metros quadrados, localizados na Avenida Charles Goodyear, bairro Distrito Industrial de Cururuquara, município de Santana de Parnaíba. A nova locação contará com investimento por parte do locador na ordem de R$ 25.500.000, um cap rate de 10,7 ao ano, o que será utilizado para expansão e modernização do ativo. Por fim, a alocação estima-se um incremento na receita mensal equivalente a 3 centavos por cota. SNCI 11 informou o final do período de sobras e também final da emissão. E vou só ler esse último aqui. Com isso, e por meio de um rateio discricionário, os cotistas não institucionais que mantiveram interesse nos seus montantes adicionais serão atendidos em montantes equivalentes a 49,12% da quantidade solicitada. Então, vai ter rateio de 49,12% na solicitação de montante adicional no SNCI 11. Relatórios gerenciais, trago aqui um resuminho, um parágrafo, pelo menos, do relatório gerencial, viu? E não são todos os relatórios gerenciais que saíram ontem, porque saíram muitos, senão não dá para trazer todos. A LZM 11, o antigo AFOF 11, o fundo anunciou a distribuição referente a setembro de R$ 1,08 para os cotistas do fechamento da mesma data, cujo pagamento ocorrerá no dia 24/10. Essa distribuição equivale a um dividend yield de 1,2% ao mês e 13,9% em relação ao fechamento da cota de R$ 93,50. A gestão continua com o processo de comunicação com os atuais cotistas e futuros investidores após os processos de alteração de nome e ticket, além da administradora. Ao todo, foram realizados 3 lives links no YouTube para reforçar as estratégias da gestora para os próximos meses e esclarecer o foco e caminhos que a LZR irá buscar. Esse fundo, que era um FOF, agora já é multi-estratégia e vai buscar um caminho mais para multi-estratégia. CYCR 11, um fundo que depois de amanhã, vai virar base 10. Ao longo do mês de setembro, CYCR adquiriu 2 CRIs, sendo um deles indexados ao CDI, dando continuidade na estratégia de balancear a carteira do fundo, antes concentrada em inflação. Para essas operações, temos mais de 76% do patrimônio alocado, sendo que aproximadamente 21,3% do patrimônio líquido está alocado em CDIs indexados ao CDI. Aumentou bastante o CDI, hein?
Além disso, continuamos realizando operações compromissadas com recursos não alocados, lastreados em CRIs com rentabilidade atrelada a CDI. Somando as operações de CRIs atreladas a CDI, com essas operações compromissadas, totalizamos 40% do patrimônio líquido alocado em CDI. Encerramos o trimestre com mais de uma distribuição de R$1 por cota, equivalente a um dividend yield de 12,68%, desde que iniciamos a negociação na B3, em novembro de 2021, distribuímos o equivalente a uma média de R$1,23, que representa um dividend yield de 15,80%. No nosso portfólio, encerrou um mês composto por 15 operações, tendo 13 CRIs e 2 co-incorporações. Essas últimas possuem resultados acumulados a serem distribuídos até a entrega do empreendimento em 2023. GTWR. O fundo apresentou um resultado de 76 centavos, a distribuição declarada para junho foi de 74 centavos, representando 97% do resultado. A proporção do resultado distribuído de forma de rendimentos semestrais atual é 97 centavos. E assim eles mantêm os 97 centavos. Vão guardando um pouquinho para eventuais reformas que precisa fazer no imóvel. Para quem não sabe, GTWR tem o edifício sede do Banco Brasil lá em Brasília, locado 100% ao Banco do Brasil. Um edifício lindo, muito bem localizado. BBPO11, a renovação de 4 imóveis remanescentes continua em negociação junto ao locatário. Informamos oportunamente qualquer avanço. Conforme informado no relatório de junho e agosto, os rendimentos a serem distribuídos no segundo semestre serão linearizados, levando em consideração os reajustes em agosto e a possível vacância dos 6 imóveis não renovados a partir de novembro de 2022. Então, eles estão pagando linear, mas em janeiro não tem mais esses 6 imóveis, então vai cair o provento lá em janeiro. MFAI 11, o rendimento por cota no mês de setembro foi 70 centavos, e um dividend yield anualizado sobre a cota de 3,21%. A distribuição dos dividendos será no dia 17 de outubro. Ao final de setembro, o fundo possuía 24 centavos de resultado acumulado e não distribuído, uma reserva de 24 centavos. E o MFI 11, na carteira do MFI 11, no mês de setembro, ficou marcado pelo final do período do diligence de 2 aquisições recentes. As compras dos terrenos da Avenida Paz de Barros e na Rua Adélia Schouf foram ambas aprovadas após análise das documentações relevantes. E no próprio mês já foram pagas as primeiras parcelas da aquisição registradas no cartório, as escrituras de venda e compra. Os dividendos pagos no terceiro trimestre de 2022 totalizam o valor de R$ 3,29 por cota. Aí eles distribuem isso em 3 meses, a serem pagos de acordo com a tabela abaixo. O RPR11, relatório do RPR11, gente, para vocês acharem mais rápido, coloca no Google o RPR11 espaço RI. Aí você vai ver o link das relações com os investidores, relações com os investidores do RPR11. Lá você vai achar o relatório. Muito bom dar uma olhada lá, porque o fundo está ainda com toda a força. O fundo finalizou o mês de agosto com a meta de alocação batida, restando caixa apenas por volume para as alocações e operações da própria carteira. Eventuais novas operações que estejam em fase avançada de estruturação e compra de recebíveis de home equity. Após a finalização das alocações, a taxa média do fundo subiu para IPCA mais 12,24% e a porção CDI com a taxa de CDI mais 10%. Olha só, gente. O fundo possui 4,7 milhões de resultados acumulados de operações que poderão ser utilizados para distribuição de rendimentos nos próximos meses. As novas operações invariavelmente possuem razões de garantias mais robustas do que as operações previamente em carteira. O RPR11 dando show. Continua sendo o fundo imobiliário que mais paga proventos quando a gente olha intervalos de 12 meses. BCFF11, em setembro de 2022, o BCFF11 pagou 56 centavos aos investidores, o que representa um dividend yield de 9,4%. Destacamos a performance do fundo em retorno de 9,1% desde o início do ano, versus 6,6% do IFIX e 7,6% do CDI líquido.
Atualmente, o BCFF11 negocia 9,2% de desconto na cota patrimonial. Se considerarmos o duplo desconto, ou seja, o valor patrimonial dos FIIs investidos, esse desconto chega a 21,9%. No caso do BCFF11, o dado que 5,3% do portfólio está investido em FIIs de CRIs e CRIs diretamente, que na média negociam com PB abaixo de 1. Significa que o desconto do fundo está implícito nas posições de tijolos. Dessa forma, o desconto ainda é maior, indicando um deságio de 33% entre a cota e o mercado BCFF. E a cota de patrimonial dos FIIs de tijolos. Então, os FIIs de tijolos que ele investe, ele ainda acredita que podem subir bastante. REC X11, o fundo irá distribuir suas cotistas referente ao mês de setembro, dividendo de 80 centavos, o dividend yield do REC X, calculado sobre a cota fechamento, é 1,04%, 12,53% anualizado. O fundo possui um lucro anualizado a ser distribuído no valor de 25 centavos por cota. Ele ainda tem um lucro acumulado de 25 centavos por cota. O dividend yield mensal desde o IPO médio é de 1,3% ao mês sobre a cota de fechamento. Ao final do mês de setembro, o fundo encerrou alocado em 25 fundos distribuídos em 5 segmentos imobiliários, com maior exposição a fundos de recebíveis e híbridos. Com relação aos indicadores econômicos, o IFIX apresentou uma alta de 0,49% no acumulado da variação de 6,63% ao ano. Já o IPCA, uma queda de 0,29%, enquanto o IGPM, uma queda de 0,95%. Comentários do Kiko. Pessoal, algumas pessoas estão me perguntando sobre cotas infinitas do fundo. Como ter cotas infinitas de um fundo? Gente, cotas infinitas de um fundo, inclusive já tem vídeo no canal, mas com outro nome, porque também era conhecido antes como Magic Number. Agora o pessoal está falando cotas infinitas. Antes era um número mágico para você ter de cotas de um fundo imobiliário para que você tivesse cotas, comprasse cotas infinitamente. Então, nada mais é que a quantidade de cotas suficientes para que os proventos recebidos sejam suficientes para comprar uma nova cota do fundo. É só isso. Vamos dar um exemplo. O MXRF11 hoje está custando R$ 10,22 e ele pagou 11 centavos em setembro. O cálculo a ser feito é dividir o preço pelo provento. Então, eu vou dividir R$ 10,22 por 11 centavos. Vai dar 92,90. Arredonda para cima, 93. Então, 93 cotas são necessárias para você ter cotas infinitas do MXRF11. E hoje, essas 93 cotas custam R$ 950,46. Então, com R$ 950,46, você tem cotas infinitas do MXRF11. O que significa isso? Com esse financeiro, você todo mês vai ter provento suficiente para comprar uma nova cota do MXRF11. Isso são cotas infinitas do MXRF11. E assim como você pode fazer esse mesmo cálculo, pegar o preço e dividir pelo provento, e você vai ter a quantidade de cotas infinitas de qualquer fundo imobiliário que tenha na bolsa. Simples. Não tem muito segredo. Kiko, é vantajoso fazer isso? Eu diria que não. Por exemplo, eu estou recebendo proventos do MXRF11, mas o MXRF11 está abaixo do seu valor, está acima do seu valor patrimonial. Eu estou investindo em outros fundos imobiliários que estão abaixo do valor patrimonial. Eu não estou investindo no mesmo, porque ele está acima do seu valor patrimonial, então ele já teve uma boa valorização. Então, os proventos que eu recebo no MX, eu não estou, vamos dizer, tendo cotas infinitas dele. Estou investindo em outros. Mas continuo tendo cotas infinitas de fundos imobiliários, porque eu recebo proventos de fundos imobiliários e reinvisto em fundos imobiliários. Então, seriam cotas infinitas. Para mim, nada mais é do que simplesmente os juros compostos trabalhando. Não tem esse negócio de cotas infinitas, de magic number. É simplesmente estou reinvestindo os proventos recebidos. Então, é os juros futuro trabalhando. Mas o pessoal gosta. Cotas infinitas, magic number, são nomes que chamam a atenção e traz cada vez mais os investidores. E eu estou aqui explicando o que são. Não uso como estratégia. Se você quiser usar, pode ser uma boa estratégia. Eu não acho
que seja a melhor, mas é uma estratégia. O importante é ter uma estratégia e segui-la, que você vai ter sucesso nos seus investimentos. Pessoal, vamos encerrando por aqui. Vou pedindo a vocês que deixem aquele like. Quem não for inscrito, por favor, se inscreva no canal. Um grande abraço e até a próxima, pessoal.